tudo bem com vocês? Eu sou a Tati Cerqueira e este é o podcast Mulheres Reais by Que Tal Brasil. Bom, eu, sinceramente, para começar esse programa, eu fiz muitas orações para poder realmente ter Deus aqui presente com essa pessoa assim maravilhosa que eu tenho aqui agora, que para mim é mais que uma honra. Ela é minha inspiração para muitas atividades na minha vida, né, da família, mãe e influenciadora, que por causa dela, muitos não sabem, eu abri meu Instagram para influenciar pessoas por causa dela. E eu tô nervosa, gente. Eu tô assim em estado de, vamos dizer, de nervos, de choque, é um misto de emoções. Então eu quero dizer para você que essa temporada não poderia faltar você aqui comigo. Bem-vinda, Bárbara Gui. Amém, obrigada. Ó, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. E eu tô muito feliz de estar aqui, de compartilhar, né, um pouco mais além do que eu já compartilho na rede social diariamente. E contar um pouco, né, da minha história, da minha jornada materna, sobre o meu trabalho também, né, e sobre o quanto Deus está presente na minha vida e a gente vive o milagre dele todos os dias. Pra quem não sabe, eu e a Bárbara, às vezes a gente troca umas figurinhas ou outra, porque a gente também não tem tempo, mas a gente conversa no WhatsApp, troca algumas figurinhas, e ela me aconselhou já muitas coisas no meu trabalho lá do Influencer Digital. Então tem um dedinho da Bárbara lá no Tati Cerqueira Oficial, que vocês já acompanham, né? As pessoas às vezes acham que a gente é rival, ou, né, tem essa, como fala? Concorrência, e não tem. Pelo contrário, ela me ajuda muito com os trabalhos que ela faz, né, atualmente na rede social, e que vem mudando aí muitas coisas, né, desde quando eu cheguei na cidade até agora. O seu Instagram, ele deu uma mudada e agora ele tá bem familiar, né, tá uma maternidade bem real. Já postava coisas da Helena antes, né, a Bárbara, que é a mãe do Pedro e da Helena, esposa do Felipe aí. Então, conta um pouquinho para o pessoal essas transições que passaram aí no seu Instagram. Anos. Bom, então, para quem ainda não me segue, @BárbaraGuia, já começa a seguir aí. E lá no meu Instagram vocês vão encontrar conteúdo, né, do meu trabalho como influencer, eu representando as marcas que hoje são minhas parceiras, mas vão encontrar muitos conteúdos da minha maternidade, né, de como eu levo o meu maternar. Como a Tati já falou, eu sou mãe da Helena, de 6 anos, mãe do Pedro, de 1 ano e 2. Pedro que tá cada dia, assim, mais fofinho, gostoso. Compartilho um pouco da minha rotina, da minha atividade física. Ali sou eu mesmo, né? Por isso que a gente tá aqui para falar de mulheres reais. Claro que a gente não compartilha tudo no Instagram. Eu sempre gosto de falar que ele é 10%, né, acho que 10% até muito, tá, gente? Da nossa rotina, da nossa vida. E é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente tá ali do outro lado e a gente cria, assim, uma comparação, né? Sim. Uma comparação, ou a gente tem aquela pessoa ali como referência, e às vezes a gente quer ser parecida ou próximo do que aquela pessoa é, mas sem cobrança, com leveza, cada um dentro da sua realidade. Eu gosto muito de falar isso. E como Tati disse, o meu conteúdo também veio mudando muito ao longo desse tempo, né? Então, a minha história com a internet, como eu me tornei influenciadora digital, ela é muito natural, né? Eu sempre morei em Lagoa Santa, assim, desde os 7 anos de idade, então me considero quase da cidade mesmo. E sempre conheci muitas pessoas. E foi um trabalho que eu comecei divulgando as marcas que eu comprava, que eu era cliente, e que comecei de forma natural. Então, eu tava no restaurante, eu postava o arroba e marcava e 0800. Mas na pandemia isso se inverteu, né? Foi quando eu comecei a receber proposta de empresas que eu comprava. E aí vi sim uma oportunidade de trabalho. E aí, num primeiro momento, eu só falava de trabalho, só postava trabalho. Já tinha a Helena, né? E aí, depois da minha gestação com o Pedro, eu comecei a sentir necessidade de compartilhar mais do meu maternar. E aí é engraçado a gente falar isso, porque eu já segui algumas influenciadoras mães e muitas eu via reclamando. Tipo, como a maternidade é difícil, como a maternidade é exaustiva, eu não consigo dormir, não sei quantas noites sem dormir, meu filho tá doente, meu filho tá com febre.
E eu falei assim, que sentido faz, sabe? Eu sou uma pessoa super positiva e poucas vezes vocês vão me ver reclamando de alguma coisa na internet ali. Não que eu não tenha motivos pra reclamar no dia a dia, né? Em alguns momentos a gente tá assim mais passando por momentos difíceis mesmo. Sim. Mas eu acho que a gente tá ali pra ser positiva, pra levar coisas boas pras pessoas. E aí quando eu engravidei do Pedro, eu quis compartilhar a maternidade do meu modo, né? Assim, eu sempre fui feliz na minha gestação com a Helena. Eu desejei muito ser mãe, né, do Pedro. E Deus é tão perfeito que eu sempre quis um menino. Então, assim, ele me abençoou, trouxe o Pedro pra mim. E ali eu compartilhei os meus 9 meses de gestação, né? E não vou chorar, que eu falo do Pedro, eu já começo a ficar emocionada. Mas eu quis que as pessoas ali soubessem que gerar é gostoso, que gerar é felicidade, é Deus em nós, né? É o melhor presente que Deus pode nos dar. Então, depois que eu engravidei do Pedro, eu comecei a dar mais ênfase também, a compartilhar esses conteúdos de maternidade, que eu até acho que eu faço pouquinho ainda, queria poder fazer mais. Mas a gente acaba que tem muita exposição também, né? Então a gente tem que pesar isso na balança, né? O objetivo principal até então do meu Instagram é meu trabalho ainda. Então eu compartilho um pouco de trabalho, compartilho um pouco de atividade física, compartilho um pouco do maternar, né? E tenho compartilhado cada vez mais sobre a minha fé. Eu acho que se eu não compartilhar não faz sentido nenhum. Fé move montanhas. E falando de fé, eu percebo uma Bárbara muito forte. Talvez tenha aquela Bárbara que dobra o joelho no chão e enfraquece. Não fui capaz, eu não sou capaz, mas na rede social e também conversando com você algumas vezes, a gente nota que você tem uma força fora do comum. Que talvez em 4 paredes essa força não exista, mas nos bastidores, exatamente. E é ali nos bastidores que eu, Tatiane, fico assim, quem que tá lá para abraçar ela agora? Ok, ela tem a família dela, ela tem um apoio. Eu já mandei várias vezes mensagem para você assim, ó, se precisar de mim, tô aqui. Como se a gente fosse assim, amiga íntima, né? Porque eu sei que existe os bastidores de peso mesmo. E que isso não é 100% mostrado na internet, né? Como que é isso pra você? Bom, vamos lá, bora começar esse assunto. É engraçado que eu ouço de muitas pessoas: Bárbara, sua força é admirável. Não, você é uma mulher muito forte. Aí encontrei com a sua mãe na padaria e falei com ela que eu te acho muito forte. Assim, eu ouço isso todos os dias, sabe? Mas eu nem sempre fui forte assim. A minha força, ela vem de Deus. Eu sempre quero falar isso, porque sem Ele nada sou, nada seria, e não conseguiria ter vivido metade das coisas que eu já vivi, né, nos últimos 12 meses, principalmente. E eu não consigo explicar, sabe, Tati? Eu só penso o que eu preciso fazer. E que se Deus me deu essa missão, que seja enquanto mãe, ou que seja enquanto esposa, ou que seja enquanto influenciadora, se Ele trouxe pra mim, eu consigo fazer. Então, tem dias que eu tô mais cansada, tem dias que talvez eu vou estar mais chateada, tem dias que eu vou querer chorar, e eu me permito também viver esses momentos, mesmo que não compartilhando, né? As pessoas mais próximas da gente, elas sabem exatamente quais dias são, né? Tem dia que eu chego lá em casa, assim, que eu tô num estresse, num nervo. Minha mãe esses dias esteve lá em casa, ela falou assim, nossa, o que você tem hoje? Eu falei, mãe, tô cansada, tô muito cansada. E aí, às vezes, nessa hora, no primeiro abraço que você dá em alguém próximo, você já desmonta ali, desaba e vai chorar. Mas eu me pego muito nisso, assim, se Deus confiou a mim essa missão, Ele vai me fazer forte também, sabe? Então eu busco a minha força nele, para que eu consiga enfrentar qualquer desafio. Desistir não é meu sobrenome. Pra nada, nem desistir do treino, nem desistir do trabalho e nem desistir, né, de buscar o melhor sempre pros meus filhos. E a gente vai até onde a gente estiver aqui, até onde Deus mandar a gente vai. A rotina antes do Pedro era uma, após o Pedro é outra rotina.
Só que eu vejo que dentre os dois espaços, com a Helena sem o Pedro, e os dois agora, né, fora a família e o trabalho, tem o seu autocuidado. Então, eu sempre falo muito aqui no podcast sobre o autocuidado, sempre vem as meninas aqui, os esteticistas, as meninas que cuidam da área da beleza aqui na cidade, e eu sempre friso sobre o autocuidado, que é porque eu vejo no Instagram da Bárbara. Porque se a gente não tiver... exatamente. Porque se a gente não tiver bem, né, conosco, a gente não consegue cuidar do outro. E eu vejo que você sempre tira um tempo pra você. Sempre. Sempre. Mas nem sempre foi assim. Quando você tá no avião ali, o piloto vai falar, né? Máscaras de oxigênio cairão, coloca a sua, depois você coloca do outro. E é isso. Como que eu vou cuidar do outro se eu não estiver bem comigo? Na minha primeira gestação, foi muito diferente agora, né? O meu puerpério, quando eu tive a Helena e quando eu tive o Pedro. E esses dias eu fui assistir umas fotos e ver uns vídeos e eu falei, meu Deus, eu tava assim, arregaçada. Eu falei, não era eu ali, não. Eu tava, gente, assim, tudo bem. Talvez isso não é importante pra você, talvez isso não faça sentido pra você. Eu não tô aqui ditando o que é certo e o que é errado, sabe? Mas isso faz sentido pra mim e isso me fez bem. Então, na prática, eu sei que isso funciona, sabe? Eu tava de olheira, cansada, descabelada, acima do peso, mas é o normal ali da gestação mesmo, né? Mas eu não gostei do que eu vi. E eu tô falando de mim, né? Mais uma vez eu quero, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala, mas eu não quero impor nada. Eu tô falando o que é importante pra mim. E aí, quando eu engravidei do Pedro, eu já tinha essa consciência da importância do autocuidado na minha vida. Então, se eu estava bem comigo, eu estava melhor para trabalhar, eu estava melhor para cuidar do outro, eu estava melhor até no meu casamento, na minha vida, em tudo isso interfere. Como que você vai se doar pro outro se nem você tá legal, né? Tá 100%. E eu fui implementando rotinas no meu dia a dia. De cuidar do meu cabelo, meu horário no salão é fixo, não muda, faça chuva, faça sol, eu tô lá. Às vezes eu não tenho nem compromisso naquela semana, naquele dia, mas eu vou lá e vou arrumar meu cabelo. Eu tô arrumando pra mim, não tô arrumando pro outro. Minha sobrancelha, minha depilação, a minha unha, é pra mim, é pra eu ficar bem, né? E aí eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha horário, ou eu nunca podia, né? A correria da nossa vida. Então, quando você tá numa agenda cheia, por exemplo, você vai deixando pra depois. Ai, olha, não consigo essa semana fazer unha, desmarca pra mim. Não consigo essa semana fazer unha, desmarca pra mim. Na hora que você vê, você já ficou 15 dias sem fazer. E aí você vai falar, será que você deixaria de atender aquele cliente importante? Você não deixaria, mas por que você deixou de cuidar de você mesma? Né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, isso tudo é autocuidado, né? Desde que isso seja uma prioridade pra você, você vai colocar aquilo ali como uma tarefa de autocuidado. E eu aprendi isso muito lá atrás com a Tati Miranda, foi minha mentora logo no início da minha jornada como influenciadora, de separar os pilares e organizar. Tati, esses dias, gravou uns conteúdos falando sobre organização e a importância dessa rotina na nossa vida, porque eu era a pessoa que nunca tinha tempo pra nada. E aí hoje eu consigo fazer beach tennis, crossfit, ir no salão, ir na estética, fazer a unha. Olha o tanto de coisa que eu faço pra mim. Mas isso só foi possível porque eu organizei. Organizou. Né? E aí, voltando até um pouco na gestação, que eu tava falando do meu puerpério, quando o Pedro nasceu, né, a gente ficou alguns dias no CTI, e aí ele teve alta dia 23 de dezembro, véspera de Natal, e capaz que eu ia passar Natal com o meu cabelo desarrumado. Eu cheguei em casa, eu lembro direitinho que o meu pai estava lá, ele tinha ido pra conhecer o Pedro, né, que não tinha conhecido ainda, e eu falei, ó, pai, beijo, tchau, fica aí com o Pedro, porque ninguém foi lá me ver. Tô indo ali no salão escovar o cabelo, daqui a pouco eu volto. Ele olhou assim pra mim e falou assim, você tá indo pro salão? Falei, tô, claro, amanhã é Natal. Então, assim, isso é importante pra mim, isso me faz bem, né? Assim como uma outra história rápida, eu tenho mega ré, tá, gente? Então, eu não vou esconder de ninguém, todo mundo que me segue já sabe. A Helena adora contar pros outros, só o cabelo da minha mãe é mega ré, tá? Eu troquei de mega ré pra fazer o parto do Pedro. Aí a minha mãe falou assim, você tá doida? Não vai ter tempo nem de lavar a cabeça, vai ficar de coque. Aí eu falei, quem vai? A Nayara vai vir aqui em casa escovar meu cabelo, eu não vou ficar de coque, não. Gente, ó, nunca deixei de ir no salão arrumar meu cabelo por esse motivo específico, né? Lógico que tem dias que a rotina vai apertar mesmo e não vai dar, mas
Se eu não fui no salão, eu arrumei em casa. Mas a gente tem que cuidar da gente. Eu acho que é um pilar, assim, essencial para que todo o restante funcione. Né? O autocuidado, a nossa fé, nosso momento ali de atividade física, o nosso trabalho faz parte disso, o nosso casamento faz parte disso. Então, ele é importante. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? O processo entre Helena e Pedro, quando começou ali, gravidez e tudo, como que foi para Helena esse processo? Rolou um ciúmes? Para ela foi super tranquilo? Como que foi? Bom, a Helena queria mais ter um irmão do que eu queria ter um filho. Muito antes, assim, da gente começar a falar sobre ter outro filho, a Helena me pediu um irmão, né? Ou uma irmã. E foi muito tempo mesmo. Eu lembro que quando eu engravidei dela, algumas amigas ficaram grávidas mais ou menos na mesma época. Essas mesmas pessoas já tinham tido o segundo, algumas começaram a ter o terceiro. E a Helena falou, mamãe, todo mundo na minha sala tem irmão, menos eu. Aí eu falei, Helena? Só que a gente estava na pandemia, mais ou menos nessa época, né, 2020. E já eu tinha mais ou menos conversado com o Felipe já um tempo atrás, que quando a Helena tivesse para 3 para 4 anos, a gente pensaria em ter o segundo filho, que foi na pandemia. E naquela época a gente falou, não é o momento agora, vamos esperar um pouco, né? Vamos ver como que vai desenrolar, porque a gente ficou com muito medo, né? E eu sou uma pessoa que eu adoro gente. Eu falei, como que eu vou engravidar de não ter a minha família por perto, os meus amigos por perto, a minha rede de apoio, né? De poder confraternizar, receber essas pessoas na minha casa. Tive amigas que tiveram bebês na pandemia e foi tudo muito difícil, né? Fora o medo, a insegurança em relação à saúde mesmo, né? Da mãe, da criança, enfim. E aí a gente esperou um pouco mais e a Helena orava antes de dormir todos os dias. Papai do céu, por favor, não esquece do meu irmão ou da minha irmã, tá bom? Tá bom. Aí aparecia alguém grávida, ela falava, mãe, mas por que ele deu o bebê para aquela pessoa e não deu para você? Ó, eu buscava ela na escola, era o assunto do carro. Mamãe, a minha tia falou que a fulana de tal tá grávida. Ah, minha amiga falou que a mãe dela tá grávida. Será que o papai do céu tá lembrando, mamãe, que de você? E aí ela ficava assim, mas como que ele vai colocar um bebê na sua barriga? E aí ela queria muito, muito. Tanto que, né, aí foi um processo, né, não vou contar a história toda, mas aí a gente... eu parei de tomar o anticoncepcional, aí a gente foi ao médico e aí engravidamos. E aí quando a gente foi descobrir o sexo, eu fiquei muito apreensiva, né, com medo dela de ser um menino e ela ficar chateada, porque ela colocava a opinião dela ali pela preferência da menina, né, pra brincar, eu acho que muito por isso. E aí, quando a gente descobriu que era o Pedro, a primeira reação minha, até no vídeo, mostra assim bem claro, foi olhar pra ela, que eu falei, ela vai chorar. E eu já tinha até avisado a minha amiga, eu falei assim, olha, se a Helena chorar, pega ela, vai nela, me ajuda a resolver esse BO. E não, ela não chorou, ela ficou assim, super... Não ficou radiante de felicidade, mas ela expressou um sentimento feliz com a gente. E aí depois ela falou assim comigo, baixinho no meu ouvido, mamãe, eu já sabia que era o Pedro. Aí eu falei, Helena, você sabia? Eu sabia, só não quis te contar. Aí eu falei, então tá. Mas a Helena, ela é muito amável, ela é muito carinhosa. E ela nunca demonstrou pra mim que ela não gostou, que ela não tivesse ficado feliz, sabe? E eu acho até que ela realmente ficou feliz, né? Por ser o Pedro. Porque, na verdade, o que ela queria era um irmão, né? Independente do sexo ali. Acho que ela queria mesmo alguém pra compartilhar a vida, os momentos, pra brincar, né? Pra cuidar. Ela cuida do Pedro, assim, como a bonequinha dela mesmo, de ter atenção com ele, né? Principalmente os cuidados que a gente tem em casa hoje com ele, que são extras, maternidade típica, ela tá sempre atenta. Mas ela ainda fala que ela quer outro bebê. Sério? Fala. Ontem mesmo no sofá ela falou comigo, mamãe, você tá grávida? Eu falei, não, Helena, não tô grávida. Mas acho que esse desejo mesmo, assim, de ter uma menina, né, e tudo. Mas a Helena nunca teve ciúmes, desde quando ele na minha barriga nunca teve, quando ele nasceu também ela nunca teve.
né? Lógico que em alguns momentos a gente sabe que a criança faz alguma ação ali pra te chamar atenção, né? Pra te chamar atenção. Mas eu não vejo como ciúmes, não. Ela é muito carinhosa, ela é apaixonada por aquele irmão dela. E ela é muito especial. Tem fotos que você posta que transcende uma emoção fora do comum. Ó, o Felipe fala que o olhar que o Pedro faz pra ela e a risada do Pedro pra ela é diferente. É diferente. Que ele não dá a mesma risada pra ninguém. É só a risada da Helena. Assim, ó, a gente viajou de carro, né? E aí ele ficava olhando assim na cadeirinha, ela na outra cadeirinha e ele aqui. E sabe quando você olha assim naquele primeiro amor? Era assim que ele olhava pra ela. Ele para o que ele tá fazendo pra olhar a Helena. É muito lindo. Conta um pouco, eu vou pular uma parte, mas nós vamos voltar. Tá. Porque esse vídeo, são 2 vídeos, estão sendo muito comentados. O primeiro, que é da formatura da Helena, esse daí bombou, né? Quase 10 milhões de 10 milhões. E aí eu vi psicólogas postando, professora, pedagogos. Faltou só a gente pra Globo. Exatamente. Essa semana uma página muito grande de decoração de festa compartilhou. E aí começou a subir os comentários todos de novo, né? Impressionante a repercussão do vídeo. Porque foi um vídeo caseiro, feito... Não foi nem eu, né? Eu tava entrando com eles. Então quem filmou foi a pessoa que me ajuda com o Pedro, né? Que ela estava lá com a gente na formatura. E eu só entreguei o celular pra ela e falei, filma aí a gente entrando. Então foi um vídeo totalmente assim, caseiro, sem muita edição, nada, né? A gente às vezes fica pensando no que a gente vai fazer, o roteiro, a gravação, quem vai filmar, então não precisa de nada disso pra viralizar. Mas nosso objetivo nem era esse. E que também não foi o que eu queria falar, que muitas pessoas não sabem, já falei isso no Instagram, mas que não foi um momento combinado. Vou contar um pouquinho da história do anel, tem tempo? Tem, lógico. A formatura da Helena, lá na escola dela, eles têm esse momento de entrada dos alunos. E aí cada aluno escolhe a sua música, que é super bacana, né? Porque dá o direito do aluno escolher ali uma música que é importante, emocionante para ele. E aí teve aluno entrando com diversas músicas, desde uma música que ouve a mãe cantar desde a barriga, aquela música do show favorito, do cantor que gosta e tal. Mas os meninos que entraram antes da Helena, eles entraram assim, fazendo coreografias, pulando, dançando, e aquele auê todo. E a Helena é muito tímida, apesar de não parecer, né? Porque ela fala muito bem, comunica muito bem, mas eu falo que no dia a dia ela é uma criança, assim, mais retida, sabe? E aí ela falou, mãe, quando a gente for entrar, a música que ela escolheu é uma música que a gente canta pra ela desde a minha barriga. E aí ela falou, quando a gente for entrar, eu não quero fazer nada. Eu só quero que você me dê a mão, meu pai me dá a mão e a gente entra, tá? Não me mata de vergonha. Foi isso que ela falou. Só que aí foram entrando as outras crianças antes. E o anel, né, é um anel simbólico ali pela formatura, né? Aquele anel do ABC, da educação infantil. Eu recebi um anel desse quando eu formei. Eu acho que antigamente tinha muito essa tradição do anel na formatura. Hoje eu não vejo mais tanto essa tradição. E eu comprei o anel pra ela. Porque quem leva a fama é o pai, mas quem comprou o anel foi a mãe. Não, eu não recebi nem crédito nesse vídeo. E aí eu tinha comprado já o anel pra ela, ela não sabia realmente do anel, era uma surpresa, mas a gente só iria entregar o anel depois, porque a gente ia pra um restaurante almoçar. E aí na hora que eu vi, o meu marido viu as crianças entrando numa coreografia assim mais linda, cada criança com a sua família e tal, o Felipe falou assim, nossa, mas a gente vai entrar e não vai fazer nada? A gente só vai entrar? Aí eu falei, Felipe, a Helena não quer, a gente tem que respeitar. Aí ele olhou pra mim e eu falei, o que você tá pensando? Aí ele falou, e se eu der o anel pra ela lá? Aí eu falei, lá onde? Aí ele, lá no meio, lá no tapete. Eu falei, ela vai te matar. E aí ele falou assim, vou dar um anel pra ela lá. Aí eu falei, nossa, tem que avisar ela. Tem que avisar, porque se não avisar, ela vai começar a chorar, ela vai andar, ela vai correr e não vai dar certo. Aí ele parou ela um pouquinho antes da nossa vez. E aí ele falou assim com ela, filha, quando a gente chegar no meio do tapete, o papai vai te fazer uma surpresa. Aí ela falou assim, mas os outros pais também fizeram uma surpresa? Aí ele falou assim, não sei, mas o papai vai te fazer uma surpresa. Aí ela já ficou tensa.
Aí eu falei, pronto, vai dar tudo errado. Aí a gente entrou, né, como vocês viram aí no vídeo, com a música. Mais ou menos ali na metade do tapete, a gente fez aquela troca, né? Porque o Felipe entrou com o Pedro no colo, e depois o Felipe me deu o Pedro. E aí foi quando ele deu o anel pra ela, né? Foi aquele momento maravilhoso, super emocionante. E aí ela ficou emocionada, que foi muito lindo. Ela se emocionou de verdade, chorou. O Felipe, meu marido, já chora muito. Todo mundo chorou. Eu lembro que eu olhava assim ao redor de mim, os pais, os professores, todo mundo chorando. E aí a gente finalizou a entrada. Mas a gente teve 2 motivos muito importantes ali naquele vídeo, que talvez as pessoas não tenham conhecimento, né? Mas que pra gente era uma emoção muito grande, e para quem estava ali também era um momento muito emocionante, né? Quando o Pedro internou em julho, a gente ficou julho e agosto internado, o mês de agosto todo, a escola inteira viveu esse momento com a gente, né? A gente teve apoio dos professores, dos coordenadores, de todo mundo que trabalha lá. Então, entrar ali era como se eu estivesse assim, carregando um troféu, tipo, estamos aqui, conseguimos, né? Se eu pudesse, eu levantava o Pedro, assim, quando o Pedro saiu do hospital, eu só queria carregar ele assim, pra todo mundo ver que ele tava bem e que ele era realmente um milagre de Deus na nossa vida. E a formatura da Helena em consequência, assim, não em consequência, não que era menos importante, mas os 2 momentos ali pra gente eram muito importantes, né? Então o significado daquele vídeo pra gente, ele é muito maior do que parece. Porque foi um ano muito difícil, onde a gente não sabe nem como que nós demos contas de tantas coisas. Eu fiquei 40 dias fora de casa, e nisso a Helena estudando. Então, agradecer só o pessoal da escola, o professor, porque se não fosse por eles... Eu nem sei de dever de casa, de trabalho, como que foi essa parte. Sei que deu certo, né? A escola viveu isso com a gente. E pelas intercorrências do Pedro e as dificuldades dele, naquela época o Pedro ainda usava muito oxigênio, hoje ele só usa oxigênio às vezes para dormir, ele tem um tratamento que a gente faz como máscara. Mas a gente não sabia se ele podia ir na formatura. Então isso para Helena tinha um peso muito grande. Durante todos os dias, ao longo dos últimos meses que antecediam a formatura, ela perguntava para mim, mãe, o Pedro vai na minha formatura? Você me promete que o Pedro vai na minha formatura? Não tinha como eu prometer isso pra ela, né? E aí, a gente tá lá, nós 4, a enfermeira foi no dia, né? Porque eu falei com ela, olha, eu preciso que você vá, porque se tiver muito quente, se o Pedro não der conta, você vai precisar sair com ele, né? Porque eu também não queria deixar de viver aquele momento com a Helena, de preocupação com o Pedro estar ali, de poder intercorrer, acontecer alguma coisa. Então, tá nós 4 ali foi muito mais importante do que qualquer repercussão do vídeo, qualquer 10 milhões de visualizações que teve. E eu nem sei te explicar por que o vídeo viralizou tanto. Realmente, na verdade, eu acho hoje que as pessoas e as famílias e a sociedade, de uma forma geral, elas estão desacostumadas, eu acho, de ver uma família tão unida, pessoas de fé, um momento de gentileza, né, entre um pai e uma filha, porque, assim, lendo os comentários depois, era isso que as pessoas comentavam. Memória tipo assim, afetiva. Nossa, não se vê isso mais. Ou então, por exemplo, eu ganhei um anel desse do meu pai. Mas por que se perdeu essa tradição? Não que o anel ali fosse importante, mas o gesto, Sim. Né? A importância do pai ali ter ajoelhado, ter tratado a sua filha com amor, com carinho. Acho que a gente... Muitos comentários eram essa filha vai lembrar pro pai disso pra sempre, pra sempre. Gente, a Helena, às vezes, ela não usa nem o anel com medo de perder o anel. Ela coloca ele na caixinha toda vez que ela vai tirar, ou quando ela vai pra algum parquinho que ela tem medo do anel cair e perder, porque ela não quer perder o anel. Né? É um anel que ela vai guardar pro resto da vida, com certeza. Mas pra gente, o sentimento e a emoção ali daquele vídeo, ela transcende o significado do anel. Né? Não é pelo anel, é pelo momento que a gente viveu ali em família junto. A conquista da formatura, mas a conquista de ter o Pedro ali também. Esse do Felipe foi lindo demais, repercutiu, foi sim, emocionante. Aí o outro vídeo o pessoal fazendo
corrente de oração aqui na praça, na cidade, enquanto você e o Pedro estavam no hospital. Esse daí eu chorei muito mesmo. Foi uma live que eu entrei. E Não, também, na live foi do hospital. Isso, e também da live, você entrou pela grade, né, do hospital e as pessoas lá embaixo orando. Não, e o vídeo da live, só já te interrompendo, eu tava chorando muito. Sério? Porque eu estava, assim, acabada de chorar naquele dia. Foi um dia muito difícil. Só que eu não tinha consciência de que as pessoas que estavam ao vivo na live do outro lado assistindo ouviam tanto que eu tava chorando. E aí eu comecei a ver os comentários assim, das pessoas. Bárbara, o que tá acontecendo? Você tá chorando muito. Eu quero ir aí. Porque a minha intenção em abrir a live foi as pessoas verem um movimento de oração que estava acontecendo em nosso favor na porta do hospital. Só que eu tava chorando por trás. De imediato, parecia que tinha acontecido alguma coisa grave. É porque eu não tinha contado ainda, né? Isso, exatamente. Então, na hora, eu já comecei a chorar. Todo mundo chorou. Sem saber o que estava acontecendo. Aí, depois que foram subindo algumas conversas, eu acho que pessoas que estavam lá embaixo também estavam ao vivo. Aí, a gente foi entendendo. Junto. Aí, a gente foi entendendo. Não, eu entrei no vídeo da live depois, eu falei, nossa, eu chorei muito mesmo. Porque aí depois aparece, assim, eu realmente estava, né, num dos momentos mais difíceis da minha vida. E o choro, ele veio de uma forma natural, mas engraçado, né? Eu faço isso todos os dias. Óbvio que eu sei que as pessoas que estão do outro lado vão ouvir o que tá acontecendo. Mas naquela hora ali, eu não me toquei a isso. E aí eu tava chorando de soluçar. E todo mundo preocupado na live, porque eu tava chorando. Mas naquele momento ali, tinham várias pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nunca vi, pessoas que até hoje eu não sei o nome, orando, né, pela vida do Pedro. A gente tinha acabado da entrada no CTI, no hospital, foi dia 21 de julho, se não me engano. Dia 20 de julho foi a nossa entrada, eu não lembro exatamente quantos dias depois foi aquela oração, não. Mas foi muito importante pra mim, aquele momento. E mais importante ainda, porque através de nós, outras vidas foram alcançadas, sabe? Quando a graça de Deus vem sobre nós, ela não vem somente sobre nós, né? Ela vem para os outros também. Então, a gente estava ali no hospital, pessoas receberam a Cristo no hospital naquele dia, pais, mães, enfermeiros, os enfermeiros passavam, me abraçava, chorava comigo, né? Eu tava no corredor, tava sozinha naquele dia. Eu tinha uma amiga que tava hospitalizada com a filha também. E aí depois a gente se encontrou, choramos juntas. E Deus faz muito através da nossa vida, né? Então eu sou muito grata, assim. Todas as pessoas que oraram por mim, pela minha família. Teve um momento de oração na praça, né? Que você citou, que foi um momento organizado pelas minhas amigas. Que foi aqui em Lagoa Santa, para quem não pôde ir no hospital também. E que até esses dias, conversando com uma seguidora no Instagram, ela mandou assim, aquele dia da oração na praça eu estava lá. Eu nem sabia que ela estava lá, né? Então, quantas pessoas a gente alcançou, né? Através de, claro, um momento de dificuldade nosso, mas que através da nossa vida elas puderam buscar a Deus, né? E orar pela nossa família, que é o melhor presente que a gente pode receber de qualquer pessoa, assim, é a oração. Eu falo que eu, a minha família, o meu marido, o Pedro, a Helena, nós somos sustentados em oração naqueles 40 dias. Hoje, se eu pensar em ficar 40 dias fora de casa, eu falo assim, gente, é impossível, você tá louca? Como que eu vou ficar 40 dias longe da minha casa? Mas eu não tava só longe da minha casa, do meu trabalho e da minha filha, né? A gente tava no hospital, passando por um momento difícil, e é só Deus que sustenta, porque não sei explicar, é inexplicável, as coisas de Deus são inexplicáveis, mas se não fosse por toda essa comoção, todas essas pessoas, a gente não teria conseguido, não. Aí, outro vídeo que transcende emoção é o aniversário de 1 ano do Pedro. Eu me senti como se eu estivesse lá. O da história? O da história e depois todos os momentos, né? E o da história, tô arrepiada. O da história, além de transparecer, assim, a fé, né? O Pedro está aqui, o Pedro está fazendo 1 ano, nós estamos superando, né, todas as dificuldades, a nova rotina. Quero que você fale um pouco disso. Bom, o aniversário do Pedro, pra mim,
simbolizou uma conquista muito grande, né? A gente passar por esse primeiro ano, que foi um ano muito difícil na nossa vida, e a gente conseguir comemorar com as pessoas mais próximas, né? Eu, se eu pudesse, teria convidado todos os meus seguidores, todo mundo que orou e esteve com a gente no último ano. E até por isso, depois que a gente fez alguns vídeos para compartilhar e para que as pessoas se sintam parte também, eu sou muito grata a cada uma dessas pessoas. Mas existiu uma simbologia para mim, para o Felipe, para nossa família muito grande, estar ali com os nossos amigos, comemorando, né? A vida a gente tem que comemorar. E cada conquista a gente tem que comemorar, cada avanço, né? Eu falo que o Pedro, com 6 meses, mais ou menos, de idade, 7 meses, ele quase não mexia. Ele era como uma criança recém-nascida. Então, hoje, quando ele mexe, assim, ó, o dedo pra cima, eu falo, uhul! É como se ele tivesse, assim, pilotando um carro de Fórmula 1. E eu sempre vou ver muito no pouco. E eu acho que é isso que faz a diferença, assim, na nossa comemoração de cada evolução e de cada conquista dele. Porque eu poderia pensar assim, ele mexeu o dedo, mas ele ainda não anda, ele ainda não senta, mas ele mexeu o dedo. E mexer o dedo pra mim é como se ele estivesse andando sentando. É muito importante. Então eu fiz a melhor festa que eu podia, com os melhores fornecedores que eu podia, com tudo que eu tinha direito e mais um pouco. Foi uma super festa, foi muito linda, foi muito planejada, muito cuidada, né? Tinham pessoas ali, na verdade, eu acho que quase todos os meus parceiros, né? Os fornecedores do aniversário, são pessoas que acompanharam a gente em todo um ano de aniversário do Pedro, porque eu fui fazendo os mesversários, né? Então, a pessoa da decoração era a mesma, a pessoa do bolo era a mesma, a pessoa do personalizado era a mesma. E todo mundo sentindo ali aquela emoção daquele momento. Então, foi maravilhoso. Agora, voltando um pouco no seu trabalho, influencer digital. Hoje eu vejo que você trabalha para grandes marcas e para as marcas aqui da locais da nossa cidade. E conta um pouco esse processo. A Bárbara faz todos os tipos de trabalho. Hoje já existe um segmento, existe uma especialização na influência digital no seu Instagram. Como que tá? Então, tô como influenciadora digital, né, com a rede social aberta há 4, 5 anos mais ou menos. E eu sempre foquei muito nos conteúdos de moda. Então, quando eu comecei, o meu objetivo era trabalhar somente com lojas de roupas, acessórios, calçados, né, bolsas, que é o que eu mais gosto de fazer. Na gestação do Pedro, Deus é tão perfeito que na gestação do Pedro, eu comecei a diversificar um pouco esses clientes, né? Porque eu falei, meu corpo, como que eu vou estar lá fazendo um provador, manequim 38, 40, a roupa não vai entrar, vai chegar uma hora que não vai dar, o sapato não vai caber, eu não vou dar conta. Deus me abençoou que eu trabalhei até o dia que o Pedro nasceu. Eu gravei uma publicidade no dia do parto, acordei 5 horas da manhã para gravar. Mas eu fiz provador até na semana do parto. E nenhuma loja abriu mão do meu trabalho, né? Então elas falam assim, Bárbara, não, pode vir, se você estiver bem, se você não estiver passando mal, você pode vir, você vai vestir GG. Vestir GG, vestir 48, vestir 50, vestir tudo isso aí. É o que eu mais amo fazer. Eu já tive uma loja de roupas, acho que por isso eu me identifico tanto com a moda. Mas nesse processo da gestação foi muito importante eu diversificar minha carteira de clientes e trabalhar com outros segmentos, né? Hoje eu atendo também outros segmentos, né? Eu tenho várias marcas que não são da moda, mas o meu foco, principalmente agora em 2024, ele volta todo para a moda. Não deixarei de atuar com outras empresas, desde que faça sentido para mim, né, que eu acredite ali, com os meus propósitos estejam alinhados com os propósitos daquela empresa, com a visão daquela empresa. Mas quero ser reconhecida em Lagoa Santa como uma influenciadora, referência no que eu faço para as lojas, né? No provador, ali no dia a dia, mostrando o produto dessas lojas, os acessórios, né? Trazendo um pouco assim. Acho que tem muito a ver, né, com o que eu falo sempre, mas autoestima. Eu acho que moda, ela tá totalmente ligada, influenciada à nossa autoestima. Então é o que eu quero mais fazer esse ano de 2024, é conteúdo de moda. Isso é ótimo, porque assim, ó, quem viu a Bárbara lá no começo,
Aliás, até no meu começo, assim. Quem vê pensa, são longos anos, né? A gente começa num segmento e vai. Só que aí a gente vai se identificando. Sim. Então, por exemplo, às vezes uma marca que te procurou, hoje você já não se identifica mais, mas não significa que não é você que não quer trabalhar mais. Não é o seu perfil e você não vai atrair o público para ela. Então, isso é importante de eu falar, porque às vezes esses clientes que procuram a Bárbara ou procuram a mim ou outros influencers, a gente não tem mais esse perfil de atender, mas não porque a gente não quer, porque a gente não vai atrair o público e a gente tem um segmento, né? Cada um tem um segmento. Essa transparência, até na hora de você passar uma proposta, de você fazer uma reunião de alinhamento com o cliente, ela é importante. Porque eu já atendi, por exemplo, uma empresa de banco de couro. E aí eu falei com o dono uma vez, falei, olha, eu não tenho homens no meu Instagram. 92% das pessoas que me seguem são mulheres. Você acha que as mulheres que me seguem vão comprar o seu produto? Aí falou, vão, porque as mulheres estão mais ligadas à estética. Então, isso... O que foi? Play na TV. Ah, não, nem vi. Ligados à estética e continua. Porque o público feminino está mais ligado à estética, né? Então, elas vão procurar pelo meu serviço. Talvez não vão ser elas que vão tomar a decisão de colocar o banco de couro no carro, mas elas vão ver, elas vão achar bonito, elas vão achar legal, porque a gente vai vender pela estética, aí elas vão cutucar o marido. E foi um sucesso quando eu trabalhei com essa marca. Tinham vários maridos, inclusive, que começaram a me seguir, e aí mandavam assim pra mim, olha, comecei a te seguir por conta da empresa do banco de couro, minha esposa falou de você, né? Já encontrei com uma seguidora minha na loja dele, fazendo banco de couro. Mas é importante, porque eu fui clara com ele em relação ao que eu tinha para oferecer. Não tinha homens para oferecer, se esse era o objetivo. Mas eu tinha mulheres ali. Então, essa relação é sempre importante. Às vezes, a pessoa acha que a gente não quer trabalhar com a marca. Mas, às vezes, ali você já sabe que você não vai ter o público que ele busca. Né? Ou, então, você vai alinhar esse objetivo, né, da empresa e você... para você ver se faz sentido, se vale a pena, né? Se os valores que essa empresa tem são os mesmos que você acredita. Porque é você ali no seu Instagram o tempo todo, né? É a sua imagem, é o seu trabalho, é a sua credibilidade, principalmente. Eu falo que a gente assina embaixo, né? Então, quando a Bárbara tá indicando alguém, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu preciso dessa parceria com a outra empresa de estar junto comigo, de poder receber um feedback, de poder resolver alguma coisa se acontecer e alguma coisa der errado, né? A gente é quase que sócia da empresa, sem receber os lucros. Mas, assim, é um trabalho muito sério, muito sério. E hoje eu seleciono muito a dedo com quem eu quero trabalhar, né? Graças a Deus, hoje eu acho que eu cheguei nessa fase de poder escolher quem eu quero trabalhar, né? Não que antes eu não podia, mas talvez antes tinha uma necessidade maior de ter muitos clientes por uma questão financeira. Hoje não. Hoje eu coloco o meu preço e eu sei com quem eu quero trabalhar ou não. Né? Se não me agrada, não existe valor no mundo que vai fazer eu ficar com você ou trabalhar para você. Qual a dica que você dá para as meninas que estão começando na área da influência digital? Começando do zero? Começando. Tipo, quero ser influenciadora, como eu começo? Isso. Da forma que eu comecei. Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito na expectativa de viver da internet, né? E de receber. Quanto que é o seu provador? Mas quando eu comecei cobrando o que eu cobro hoje. Quantos provadores eu já fiz de graça? Por troca de uma roupa? Ou às vezes nem isso, tá? Às vezes a roupa era só emprestada, depois você devolvia. Então, eu comecei muito prestigiando as empresas que eu era cliente, de graça. Eu não cobrava nem R$1. Já fui em evento, já fiz provador, já fiquei o dia inteiro dentro da loja de cliente. Já fui em Belo Horizonte gravar de graça. Porque é um investimento de tempo. Quando você abre uma empresa física, você tem um investimento de estrutura. Só para que vocês entendam, né? Você vai abrir hoje uma loja. Você vai gastar com o aluguel, com a água, com a luz, com o funcionário, com a pintura. Você vai investir ali 20, 30 mil reais para você criar um negócio.
Mas para você ter um negócio no digital, o que você vai investir? Tempo. Então, você vai precisar de investir tempo nesses clientes. Então, vai fazendo, vai produzindo conteúdo, a sua rotina, o que você gosta de fazer, as marcas que você compra, divulga as marcas, marca o arroba dela se você gosta do produto, se você comprou, se você ficou satisfeita, compartilha, né? Os vídeos, tipo resenha, explicando do produto. Ah, gente, eu comprei essa maquiagem, os cílios, sei lá, o rímel. Explica o produto, né? E aí eu acho que, principalmente falando de marcas locais, né? Eu acho que a melhor forma de você começar é indo pelo regional. Elas vão começar a achar o seu conteúdo interessante e elas vão falar, olha, eu vi que você postou um produto que você comprou lá no Boticário, né? Ela não sabe nem que você comprou, ela vai achar que você ganhou. Que a intenção ali, às vezes, na verdade, é parecer que você já está trabalhando. Quanto que você cobra para vir na minha loja e mostrar esses produtos dessa linha nova que chegaram? E aí, assim, você vai começar a receber os convites. No início, talvez você vai fazer sempre, não sempre, né? Mas no início ali é um investimento de tempo, onde você não vai saber precificar e talvez você ainda não vai ter audiência para precificar, porque para você cobrar, você tem que dar retorno. E todo começo é aquela permuta. No começo é a permuta, gente. Permuta, e pronto. Depois você vira... Não que você não possa fazer a permuta depois, mas a permuta não paga as contas, né? Mas é o investimento inicial. E para você cobrar, você tem que ter entrega, né? Para você subir o seu preço, você tem que ter entrega. Eu lembro quando eu comecei, eu fazia tudo de graça. E aí a Tati, que foi minha mentora, ela falou, Bárbara, você tem que cobrar agora. Você investiu numa mentoria, você está investindo o seu tempo, você está profissionalizando o seu trabalho, você está contratando curso. Você já consegue precificar. Aí eu falava assim para ela a mentalidade, né? Eu falava, Tati, mas como que eu vou cobrar? As pessoas não vão pagar. Ela, claro que elas vão pagar. Olha o trabalho que você está entregando, a excelência do trabalho que você está fazendo. E aí ela falava assim, mesmo que seja R$50, mas você vai cobrar. Aí a gente começa. Você começa no 50, no 100, passa por 150. E aí a medida... hoje tá nos 5 milhões. Mentira. Só nas visualizações. 10 milhões de visualizações. Mas assim, você tem que ir sentindo isso, né? Eu não acho que é justo também. A gente não pode se comparar com o outro. Então, quando você vê a influenciadora falando, o meu post custa R$3.000. Mas você tem a mesma entrega da outra influenciadora, né? A gente mora numa cidade pequena e muitas vezes as pessoas se comparam muito, né? Quanto você cobrou para ir naquela loja? Você cobrou X reais, eu cobro YZ. Mas são entregas diferentes. São trabalhos diferentes, sim. Cada uma tem um público diferente, né? Eu acho que a comparação ela não é saudável e a gente tem que ir dentro daquilo que você sabe que você tem potencial de entregar para a pessoa. Isso aí. Bom, quero dizer pra você que eu tô muito feliz, tá? De ter você já tá aqui. Acabando? Já. Ai, que rápido! E eu quero que você deixe um recado pra... Em especial, vai ser um recado geral, mas eu queria um recado especial para as mães atípicas que te acompanham. A gente nem chorou, olha só, quase. Mas a gente segurou as lágrimas por aqui. Foi muito rápido, tá? Eu achei que a gente ia bater um papão aqui e falar... Mas eu quero voltar. Eu falo muito que eu fiz uma promessa ao Pedro dele conhecer o mundo. E o mundo que eu quero que ele conheça não é um mundo território, sabe? Ele não é... O mundo que eu falo não é o mundo... O país Estados Unidos, né? França, não é isso. Eu quero que ele conheça as coisas que eu conheço. Eu quero que ele viva as coisas que eu vivo. Eu quero que ele possa ir aonde eu vou. A gente sabe que a maternidade atípica, ela é muito diferente mesmo, como a palavra atípica, né, quer dizer, que é uma maternidade fora ali de toda a normalidade, onde nós, mães atípicas, que cuidamos de crianças com deficiências, né, ou com qualquer tipo de transtorno ou síndrome, vai ter uma rotina de muita terapia, de muito cuidado, né? A gente acaba, às vezes, deixando o medo tomar muito conta de nós, porque você tem risco de infecção, de intercorrer, a criança não pode gripar. O inverno, então, nem se fala que ele tá chegando, batendo na porta. Isso tudo nos deixa preocupada, mas a nossa preocupação e o nosso medo, ele não pode parar a gente, né?
Deus nos prometeu uma vida. E ele nos deu essa vida. Então ele já cuidou de tudo, ele já sabe qual é esse plano. E o Pedro não vai deixar de viver nada porque ele tem uma condição diferente de outras crianças. A gente vai adaptar, a gente vai reinventar, a gente vai fazer de tudo possível para proporcionar isso para ele. Para que ele seja feliz, para que ele seja alegre, né? Eu só vou falar mais do que o tempo. Mas as pessoas costumam muito falar assim, tadinho. Não, tadinho dele, ele não come nada. Isso me magoa profundamente. Nunca falei isso para uma mãe atípica, a palavra tadinho. Porque ele tá feliz, ele tá bem, né? Ele tá sendo alimentado, ele tá sendo bem cuidado. Um sorriso que eu nem preciso de falar que ele tem, porque a vida dele é só sorriso, só alegria. E por que tadinho, sabe? Sendo que a gente tá ali proporcionando para ele a melhor vida, dando o nosso melhor, vivendo tudo que a gente tem condição de viver. De uma forma diferente? Claro, de uma forma diferente. Não era a forma que talvez nós planejamos. Mas Deus nos deu essa missão. E eu não me vejo... Eu falo até que se eu pudesse voltar no tempo... Com cabelo. Eu falo assim, Bárbara, se você pudesse voltar no tempo e você ainda não tá gestante, e aí você pudesse escolher gestar de novo, ter o Pedro de novo, você teria o Pedro de novo, sabendo de tudo que você passaria pela frente? Mas teria. E no hospital, a mamãe falou assim comigo, o bom é que a gente vai sair daqui e a gente nunca mais vai lembrar o que a gente passou. Eu olhei assim pra ela, eu falei, como não vai lembrar? Eu quero lembrar do que eu passei aqui. O que eu passei aqui em 40 dias faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou hoje, faz parte do que o Pedro é. Não é pra gente esquecer. É pra gente agradecer a Deus, é pra gente dar mais valor nas coisas que a gente faz, é pra gente viver o hoje como se realmente o amanhã não houvesse, né? O nosso melhor dia hoje. Quantas vezes eu já falei isso no meu Instagram? Então, é difícil dar um conselho, um conselho só pra mães atípicas, mas quero até voltar numa coisa que a gente falou. Primeiro, não deixe de cuidar de você. Né? Eu acho que nessa missão de cuidar do outro, cuidar de nós, ela é muito importante para que a gente possa cuidar do outro. E não se deixe se perder, não deixe de viver pelo seu medo. Né? Porque às vezes você não vai ter condição física ou por alguma condição da própria criança de sair muito. Né? Já conversei com várias mães que elas falaram, eu queria muito sair, mas eu ainda não consigo. Né? A rotina é difícil, às vezes a criança tem limitações que são mais difíceis, mas o que você pode proporcionar de melhor para o seu filho? Né? O brincar. Gente, a gente estava na praia agora e uma criança veio e jogou a bola em cima do Pedro. Claramente eu vi que ele queria jogar futebol com o Pedro, mas é uma criança, ele não sabia que o Pedro não podia jogar futebol. Mas o Pedro ficou assim, super empolgado de ver aquela bola ali. E a gente vai arrumar uma solução em breve para que ele possa perceber como é brincar com aquela bola. Mesmo que eu vá lá e vou sentar com ele no chão e vou brincar com ele de futebol e a gente vai fazer isso acontecer. Então, é só para que vocês não deixem o medo paralisar. Né? Quando você vive com medo, você vive pela metade. Um beijo para toda a família. Beijo, Felipe, Helena, Pedro, o Bernardo, eu mostro todas as fotos do Pedro, eu falo, filho, olha que sorriso encantador. Ele, ai, mamãe, teve um dia que ele te mandou um áudio? Foi. E é isso, então assim, o meu coração é só gratidão por você aceitar o meu convite, o meu coração é só gratidão por você me apresentar a Deus. Agora eu vou me emocionar, tá vendo? A gente não chorou. E gratidão por você me mostrar essa força que eu não sabia que você tinha. A gente vê a Bárbara influenciadora, a gente acha uma coisa e quando a gente conhece ou senta pra conversar, igual aqui, que é um bate-papo, e muita gente eu trouxe justamente pra conhecer o lado que eu já sabia, que no meu coração já dizia quem era ela. Então, ela não é metida, tá, gente? Ela só tem cara. Ela não é metida, tá? E ela tem um coração de ouro. E o Pedro e a Helena e toda a sua família têm uma sorte gigantesca de ter você com eles. E eu também, de ter você
Às vezes a gente não é amiga ali presente de todos os momentos, mas você saiba que quando você precisar de mim, estarei às ordens. Tá? Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada a vocês, né, por terem me ouvido um pouquinho. E siga lá na rede social, né? Vou fazer o meu merchan, entra lá no meu @ para conhecer um pouco mais da nossa história, do meu trabalho, né, e das coisas que eu compartilho por lá. É isso aí, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Então a gente vai encerrar o podcast Mulheres Reais, a gente encerra esse ciclo, né, de histórias impactantes com a Bárbara Gui, com essa história incrível, né, que eu tenho certeza que inspirou você, que me inspira todos os dias, que me inspira a buscar Deus, que me inspira a ir atrás de um propósito para minha vida, e eu tô chegando lá. Amém. Então, muito obrigada a você que me acompanha, e fiquem ligadinhos aí para outras histórias inspiradoras, porque a gente está terminando uma fase do Mulheres Reais para começar uma nova, e que você pode nos ajudar com isso, deixando na descrição do vídeo quem você quer trazer aqui no Mulheres Reais, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? E muito obrigada por tudo. Obrigada, Tati. Um beijo com Deus.